Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Marcus Bennett não era um homem comum. Um alto funcionário do FBI, ele personificou a autoridade federal na sua forma mais metódica e implacável. Tem 47 anos, ele subiu na hierarquia graças ao seu trabalho duro, sua inteligência aguçada e uma disciplina férrea herdada de sua formação militar. Alto, atlético, cabeça raspada, olhar penetrante, ele naturalmente inspirava respeito. Ele não era nem exuberante nem demonstrativo. Ele observou, analisou e então agiu. Sua jornada foi uma história de sucesso que poucos homens negros poderiam reivindicar. Nascido em uma área carente de Baltimore, ele cresceu em um ambiente onde as chances de acabar na prisão eram maiores do que as de obter um diploma universitário. Mas graças a uma mãe inflexível e a um mentor que acreditou nele, Marcus não apenas sobreviveu, mas prosperou. Seu histórico de serviço era impressionante. Ele serviu em várias divisões sensíveis do FBI, crimes cibernéticos, crimes financeiros, inteligência nacional. Sua experiência em segurança de computadores e inteligência estratégica lhe rendeu vários destacamentos para a Casa Branca. Mas o que muitas pessoas não sabiam era que o peso invisível que ele carregava todos os dias. Ser um homem negro nos escalões superiores do FBI significava ter que ser impecável. Um erro que um colega branco seria perdoado provavelmente lhe custaria a carreira. Ele conhecia o jogo. E ele tocou melhor do que ninguém. Foi então com uma missão específica que ele chegou a Fairview, supervisionar uma investigação sobre uma série de ataques cibernéticos direcionados a diversas instituições federais na região. Um caso delicado envolvendo hackers russos e transferências ilegais de dados confidenciais. Ao longo do dia, ele manteve reuniões com as forças locais, o Ministério Público e autoridades judiciais. Como de costume, ele demonstrou pouca emoção. Seu papel não era fazer amigos, mas garantir que a investigação avançasse. Quando ele deixou o Ministério Público em tarde da noite, ele sentiu o cansaço pesando sobre seus ombros. Ele amava seu trabalho, mas também sabia dos sacrifícios que ele implicava. Solidão, pressão constante, falta de uma vida pessoal estável. Ele entrou em seu sedã preto, um carro sem identificação e com vidros escuros, e dirigiu lentamente pelas ruas tranquilas de Fairview. A noite estava fresca e o vento leve. Ele ligou o rádio, aproveitando o silêncio de uma viagem solitária após um dia tenso. Mas o que ele não percebeu imediatamente foi o carro da polícia que tinha acabado de chegar atrás dele. O policial Daniel Cooper, um policial branco na faixa dos 30 anos, tinha acabado de terminar seu turno quando avistou o sedã preto dirigindo pacificamente pela Avenida Jefferson. Vidros escuros. Conduzido por um homem negro de terno. Para Cooper, isso foi o suficiente para despertar suas suspeitas. Ele sentiu uma onda de adrenalina. Ele não soube dizer exatamente o porquê. Talvez fosse a hora tardia, talvez o carro fosse elegante demais, anônimo demais, ou simplesmente o instinto que ele havia desenvolvido ao longo dos anos. Um instinto que, na realidade, muitas vezes não passava de um preconceito profundamente enraizado. Sem pensar duas vezes, ele ligou os faróis e ordenou que o veículo parasse. Marcus Bennett viu imediatamente as luzes vermelhas e azuis piscando em seu espelho retrovisor. Ele suspirou profundamente, sentindo o cansaço do dia pesando sobre seus ombros. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele já tinha passado por isso muitas vezes. Ele ligou o pisca-pisca e estacionou o sedã no acostamento com lentidão calculada. Sem movimentos bruscos. Em sua mente, um protocolo bem elaborado foi colocado em prática. Ele sabia o roteiro de cor. Ele sabia que, nesse tipo de situação, o que estava em jogo não era apenas sua dignidade ou sua paciência, mas potencialmente sua vida. Ele abaixou o vidro da janela e esperou. Cooper saiu do veículo, andando confiante, com a mão descansando casualmente no cinto, não muito longe da arma. Ele se aproximou do carro e examinou o interior. Boa noite, senhor. Carteira de motorista e documentos do veículo, por favor. Sua voz era seca, mecânica, desprovida de cortesia. Marcus não respondeu imediatamente. Ele teve tempo de destrancar o porta-luvas, calmamente tirou os documentos e os entregou a ela sem dizer uma palavra. Cooper os examinou rapidamente, seu olhar alternando entre os papéis e o rosto impassível de Marcus.
Algo naquele homem o irritava. Um ar de controle, de confiança silenciosa, que lhe dava a impressão de que as pessoas o desprezavam. Ele franziu a testa. Você sabe por que eu te prendi? Ele perguntou, ainda procurando uma justificativa válida. Marcos levantou uma sobrancelha, seu rosto ainda neutro. Não, mas acho que você vai me contar. Um arrepio de irritação percorreu Cooper. Ele odiava esse tom. Essa calma gélida dava a impressão de que o homem à sua frente o estava dominando nessa troca. Seu veículo corresponde à descrição de um carro suspeito relatado na área. Marcos não deixou nada transparecer, mas ele sabia. Ele sabia que era mentira. Ele percebeu isso na pequena hesitação do policial, na maneira como ele evitava encará-lo. Ele tinha visto outros. Ótimo! Nesse caso, ligue para sua central telefônica e peça para confirmar essas informações. Silêncio. Cooper hesitou. Ele sabia muito bem que se ligasse, seu pretexto seria destruído. E ainda assim ele se recusou a perder a face. O homem na frente dele claramente não estava levando a sério. Ele precisava retomar o controle da situação. Senhor, saia do veículo. Marcos não se moveu. Eu cometi alguma infração, policial. Eu disse para você sair. Cooper repetiu, mais nervoso dessa vez. Ele instintivamente colocou a mão na coronha da arma. Marcos inalou lentamente, controlando a irritação que crescia dentro dele. Ele sabia exatamente como essas situações se agravavam. A história era sempre a mesma: um policial zeloso demais, uma autoridade questionada e um homem negro que precisava estar atento a cada movimento se quisesse ver o futuro. Com lentidão deliberada, ele abriu a porta e saiu. Ele levantou as mãos levemente, não muito alto, apenas o suficiente para mostrar que não representava nenhuma ameaça. Coloque as mãos no capô. Marcos olhou diretamente nos olhos de Cooper. Policial, vou mostrar meu distintivo. Eu. Mãos no capuz. Cooper gritou, sacando sua arma. O tempo pareceu parar. A tensão tornou-se quase palpável no ar frio da noite. Marcos não se moveu, analisando cada parâmetro em uma fração de segundo. O pulso do policial acelerou. Sua respiração estava um pouco irregular. Seu dedo tremeu, muito perto do gatilho. Com um gesto medido, ele lentamente abriu sua jaqueta e tirou seu distintivo dourado, brilhando sob o brilho das luzes piscantes. Sou o agente especial Marcus Bennett, do Federal Bureau of Investigation. Pausa. Você acabou de cometer um erro grave. O rosto de Cooper perdeu a cor instantaneamente. A tensão estava no auge. Cooper abaixou lentamente a arma, com os dedos cerrados contra a coronha, como se ainda estivesse hesitante em soltá-la. Seu olhar mudou nervosamente de Marcos para os agentes federais que tinham acabado de entrar. O veículo preto com suas discretas luzes piscantes parou atrás do carro de patrulha, e dois homens de terno escuro saíram com precisão quase militar, armas prontas para disparar. Chefe, está tudo bem? Um deles perguntou, aproximando-se de Marcos, sem tirar os olhos de Cooper. Marcos, ainda impassível, não respondeu imediatamente. Ele ajustou o paletó com um gesto lento, quase calculado, dando tempo para Cooper avaliar completamente a extensão do seu erro. O policial parecia congelado, com o rosto contorcido em pânico silencioso. Ele sabia. Ele sabia que tinha acabado de cruzar uma linha que não podia mais apagar. Anote o número de registro deste oficial, Marcos ordenou com uma voz fria e ríspida. Vamos ter uma conversa muito séria na delegacia. Cooper abriu a boca para protestar, mas nenhum som saiu. Ele sabia o que viria a seguir. Horas depois, na delegacia de polícia de Fairview, a atmosfera era eletrizante. O caso não abalou apenas a delegacia de polícia. Agora estava subindo muito mais na hierarquia. Murmúrios já circulavam entre os policiais presentes. Alguns evitaram o olhar de Cooper, outros trocaram olhares carregados de insinuações. Em um escritório com as persianas fechadas, o chefe de polícia, um homem corpulento de cabelos grisalhos, examinou Marcos com cautela calculada. Sentado atrás de uma mesa abarrotada de relatórios, ele parecia pesar cada palavra antes de falar. Escute, agente Bennett. Ele disse finalmente, com os dedos entrelaçados sobre a mesa. Cooper é um bom policial.
Ele cometeu um erro de julgamento, mas podemos lidar com isso internamente. Marcos recostou-se ligeiramente na cadeira, com os olhos fixos no chefe de polícia. Gerenciar isso internamente? Ele repetiu, com a voz calma, mas ríspida. Isso não é apenas um mal-entendido, chefe. É um problema sistêmico. O chefe cerrou o maxilar. Seu olhar revelava uma frustração que ele tentava disfarçar com uma fachada de autoridade. O que você quer então? Ele perguntou, mais abruptamente do que pretendia. Deveríamos demiti-lo? Marcos não respondeu imediatamente. Ele deixou um silêncio pairar, o tipo de silêncio que obriga o outro a pensar, a sentir o peso da situação. Quero que seu departamento reconheça publicamente esse erro. Ele finalmente retomou. E não apenas com uma declaração vaga e evasiva. Quero números, estatísticas e medidas concretas. Quero ver reformas nas práticas de controle de trânsito. Caso contrário. Ele parou por um momento, inclinando a cabeça levemente, como se quisesse ter certeza de que o líder entendia a gravidade de suas palavras. Caso contrário, eu mesmo garantirei que essa história chegue às manchetes nacionais. O chefe de polícia respirou fundo. Ele entendeu que não tinha escolha. Dias depois, sob pressão do FBI e da mídia, o departamento de polícia de Fairville foi forçado a agir. O que começou como uma prisão simples e injustificada se transformou em um escândalo nacional. Canais de notícias locais divulgaram a história, retransmitindo imagens da cena filmadas por uma câmera de bordo e depoimentos de testemunhas. Nas redes sociais, a hashtag Justiça para Marcos se tornou viral, forçando as autoridades a reagir. Diante da indignação pública, o chefe de polícia compareceu a uma coletiva de imprensa, de rosto impassível, lendo um comunicado oficial em tom neutro. O Departamento de Polícia de Fairville está comprometido em reformular seus procedimentos para garantir um tratamento justo a todos os cidadãos, independentemente de sua etnia. Implementaremos treinamento obrigatório de discriminação racial e revisaremos nossos protocolos de abordagem. Mas por trás dessas palavras cuidadosamente escolhidas, a tensão era palpável. Para muitos oficiais, esse anúncio pareceu uma rendição forçada. Alguns sussurravam que Cooper havia sido sacrificado para apaziguar os espíritos. Outros se perguntavam se essa reforma realmente mudaria alguma coisa. Cooper, no entanto, não teve uma segunda chance. Inicialmente suspenso, ele acabou sendo suspenso, e seu histórico foi manchado por esse caso. Ao sair da delegacia pela última vez, seus olhos encontraram os de seus colegas. Alguns lhe deram um discreto sinal de apoio, outros desviaram o olhar. Mas ninguém podia negar a realidade. Fairville estava abalada como nunca antes. Marcos deixou a cidade logo depois. Ele não se demorou a saborear o que já era chamado Caso Bennett. Ele sabia que seu nome continuaria a circular em conversas, em relatórios internos do Departamento de Polícia e em colunas de jornais. Mas não foi sua vitória pessoal que importou. Naquela noite, ele não defendeu apenas sua honra. Ele forçou uma cidade inteira a confrontar uma verdade que ela se recusava a ver. O racismo sistêmico não era um boato, nem um simples mal-entendido. Era real, estava profundamente enraizado e tinha que ser combatido. E para Marcos, foi uma vitória muito maior do que apenas a queda de um policial tendencioso. Foi uma batalha vencida em uma guerra muito maior.